Cristiano, muito obrigada aí pela sua participação, por estar conosco aqui no Sport Center. Sucesso aí na sequência do trabalho para vocês, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, ótima tarde. Amigos, fim de papo aqui no nosso Sport Center também. Anterito, beijo pra você, sou sua fã, volte mais vezes ao nosso Sport Center. Felipe Mota, bem-vindo à nave, hein? Amanhã tem mais. Vambora, amanhã tem mais. Abraço, Antero. E vou te falar uma coisa, eu gosto assim. Vamos lá, que senão a gente estoura, eu já vou receber um gancho, Antero. Foi? Vamos lá pro Naveia. Amanhã a gente volta com toda a repercussão no sorteio das oitavas de final da Libertadores. Tchau, pessoal. Beijo. Futebol na veia para começar bem a sua semana. E a gente quer saber o seguinte: vai ter como segurar esse Flamengo? O Palmeiras não conseguiu. Se deixar largar na frente aí, vai ter como buscar depois? E o Corinthians estreia com derrota em casa para o Atlético Goianiense. Vai enfrentar de novo pela Copa do Brasil. E o Silvinho vai ter trabalho, hein, para arrumar essa casa aí. Não é por nada não, mas é bom ele se acalmar naquele banco de reserva. E a Copa América, senhoras e senhores, será disputada no Brasil. Esses e outros assuntos estão a partir de agora aqui no Futebol na Veia. Vamos nessa, que o povo tá bom aqui para discutir todos esses temas e vão falar de outros que não estão na pauta também, porque eles são desses. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos aqui e vamos direto, eu não quero nem intervalo comercial pra gente já começar como esse Futebol na Veia. Eu aqui estreando tenho o prazer enorme de fazer esse programa com vocês pela primeira vez, apresentando Djalma, meu boa noite pra você. E ó, aqui não tem muro, hein? Acabou essa gestão do muro, começou dessa maneira aqui. O Flamengo vai disparar ou não vai, Djalma? Na primeira rodada fazendo essa pergunta. Boa noite, Dani. Boa noite, Mauro. Boa noite, Rodrigo. Grande Zé. Boa noite, Zé. Bom, eu acho que o Flamengo já começou jogando contra um dos candidatos também, né? Que no caso o Palmeiras, e foi superior, ganhou o jogo. E não cabe dúvida que hoje, se a gente for falar no Brasil, a equipe a ser batida é a equipe do Flamengo. Então, esse início, para o torcedor flamenguista, é sempre esperançoso e aquele gostinho que o Flamengo realmente está muito bem. Não jogou o Gabigol, entra o Pedro, vai lá, dá conta do recado, faz o gol, enfim. É uma equipe que mostra que não são só 11 jogadores, tem um elenco forte. Então, Dani, para não ficar em cima do muro, o Flamengo arrancou bem já, como favorito, sim. Claro que a gente está brincando aqui, né? Só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, Rodrigo Bueno. Será que o Rogério Ceni vai ter alguma paz, pelo menos durante essa semana, ou nem assim? Não. Primeiro, um prazer estar com você, Dani. Você já é da casa aqui há um bom tempo, né? Mas tudo bem, né? Você está fazendo estreia do Futebol na Veia, apresentando. Eu diria que primeiro um prazer para acho que todos nós, né? Eu já trabalho com você há um bom tempo, sei do teu talento, da tua capacidade, da tua simpatia, que eu sempre elogio, né? Ô, mulher simpática, né? Mas tudo bem. Um abraço pro Djalma, pro Zé, pro Mauro, pro Fã de Esporte. Olha, o Rogério Ceni não vai ter paz e o Flamengo não vai ter paz. A discussão no momento, acabou de cair uma Copa América no colo do Brasil, não sei o quanto que a gente vai tratar disso ou não sei a fundo, mas é o seguinte, o Flamengo está desesperado tentando paralisar o Campeonato Brasileiro, porque nenhum time do Brasil, claro, é competência do Flamengo. O Flamengo tem uma série de jogadores selecionáveis, seleção brasileira principal, seleção olímpica, seleção chilena, seleção uruguaia. Então, o Flamengo pode ficar em 11 rodadas sem alguns dos seus principais jogadores, é quase um terço do campeonato. Então, o Flamengo está no seu direito, está tentando parar o campeonato. E por que ele está fazendo isso? É porque ele está vendo que, ao contrário, a possibilidade não é nem de ele disparar, é o contrário, é de outros dispararem. Esse campeonato promete ser mais equilibrado. Naturalmente, acho que já seria mais difícil para o Flamengo, que deve perder o Gerson.
é questão de horas, talvez até amanhã, para a saída do Gerson. Então, por mais que o Flamengo tenha vencido o Palmeiras, que é um adversário direto, na primeira rodada, tem muito campeonato e vai ter muita pedreira pela frente. E um dos maiores adversários do Flamengo não é nem outro time, é simplesmente convocações para a seleção, calendário e tudo mais. Então, não vai ser fácil esse tricampeonato para o Flamengo, não. Tem tudo isso aí pra gente debater aqui. Agora, presidente, eu não tenho nem coragem de jogar qualquer coisa pra você. Anima a nossa segunda-feira, Mauro. Seja bem-vindo. A animação já tá aí, ó, nesse seu sorriso. Bem-vindo é você, o Futebol na Veia. Um abraço aos companheiros, um abraço enorme a quem está em casa nos acompanhando. Vai ser delicioso ter você todos os dias aqui conosco nesse horário. Um dia dando boa tarde, outro dia dando boa noite, né? As pessoas precisam se decidir aí se nesse horário dizem boa noite ou boa tarde, mas vale tudo, vale um e vale outro. Olha só, Dani, claro que o campeonato começa com alguns favoritos, né? Todo ano é assim, né? E esse ano parece que até, como disse o Rodrigo aí, uma disputa mais acirrada, um número maior ali de times com possibilidade. Mas o Flamengo sempre esteve entre o maior favorito para isso. Então, diante da pergunta que você fez para eles, se o Flamengo dispara, faz uma gordura, evidentemente que é muito mais difícil que outro time alcance. Já um outro time poderá sim ser alcançado. E talvez não pelo Flamengo se tiver essas deficiências todas aí com as convocações. Então o Flamengo tem mais que estar preocupado com isso sim. Foi uma rodada em que ele não deu um chocolate no Palmeiras, não foi isso. A gente viu o Diego Alves também fazendo grandes defesas, o Palmeiras foi talvez até melhor no primeiro tempo. Mas enfim, o Flamengo mereceu ganhar, já são 8 jogos, 4 empates e 4 vitórias sobre o Palmeiras, né? A coisa já vem lá desde 2018, vai fazendo aí uma sequência e é o time mais bem preparado para ganhar o campeonato desde que conte com todo mundo. Vamos ver aí se vão acatar a sugestão, se vão parar o campeonato, se não vão, se vão adiar rodadas só do Flamengo. Agora, tá montado para ganhar. E ele fez a parte dele, o que não vimos em outros favoritos, né? Os outros favoritos não conseguiram vencer, só o Flamengo. O Flamengo foi o único que venceu. A gente vai falar ainda aqui, né, de Inter, São Paulo empatando com o Fluminense. Tem também o Grêmio que perdeu. Tem outros candidatos ao título. No Atlético Mineiro também não teve um bom desempenho. Agora, José Elias, muito bem-vindo ou não, né? Na verdade, vocês é que tem que me dar boas-vindas hoje. Eu vou dar boa noite porque já tá escuro. E aí a gente já vai para esse debate, Zé. O meu boa noite para você é perguntando já o seguinte. Então, como é que fica essa história? Porque o Flamengo vence o Palmeiras. E aí a gente já coloca ali um passinho à frente. Tem tudo isso que os meninos colocaram. E a gente também costuma dizer que o elenco do Palmeiras é mais completo. Então como é que divide aí essa balança? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Boa sorte, né? Muito boa sorte que você vai precisar. Porque aguentar aqui, sabe, não é muito fácil não, mas... pode contar com a gente, tá bom, Dani? Então é sempre um prazer poder trabalhar ao seu lado, um aprendizado, traz algo sempre diferente, uma visão diferente daquilo que nós estamos acostumados, então fique à vontade, o programa é seu, nós somos apenas coadjuvantes, fique tranquilo, a estrela maior vai ser você aí no comando do programa. E em relação ao Flamengo, assim, Dani, eu acho que o Flamengo é o time a ser batido, indiscutivelmente o time a ser batido no futebol brasileiro. Mas assim, nós temos a possibilidade do Gerson, né? O Rodrigo nos trouxe aí e tem também aí, acompanhando as notícias, questão de horas, né? São minutos, segundos que o Gerson deve realmente acertar, porque me parece que entre Flamengo e Olympique já está tudo certo e agora são alguns detalhes burocráticos e alguma coisa com o Gerson. Então, quando tira o Gerson já muda um pouquinho. Está aqui um cara que, por onde jogou, fez uma função que só existia aquela função com aquela qualidade que era o Djalminha, por onde passou. Era difícil de você encontrar um jogador que tivesse a qualidade do Djalma. É a mesma coisa para o Gerson no Flamengo. Dificilmente você encontra um jogador. Você tem jogadores com qualidade, mas para fazer especificamente o que o Gerson faz, é difícil. Dentro do elenco do Flamengo você não encontra. Então você já tira uma peça. Depois você tem convocações, campeonatos, né? Porque você tem a Copa América, nós vamos discutir isso. Você tem eliminatórias, tem também Copa do Brasil, Libertadores,
né? Campeonato Brasileiro, tudo junto. Então você imagina a situação que isso vai proporcionar aos times, né? As situações, vamos dizer assim, as substituições, os jogadores, lesões, cartões amarelos, convocações, porque o Flamengo tem a seleção brasileira e tem outras seleções também embutidas no time do Flamengo, como tem o Palmeiras também. Então é difícil, mas sem dúvida alguma eu coloco o Flamengo o time a ser batido. Olha, o Mauro falou um negócio interessante em relação ao jogo, né? O placar foi 1-0, o Palmeiras colocou aquele estilo de jogo dele, esperando ali o momento do contra-ataque, o Flamengo teve mais a bola. A gente tem alguns números dessa partida que é pra gente tentar identificar os pontos altos e baixos de cada um. A gente vai falando muito da defesa do Flamengo, que estava tomando gol todo o jogo. Nesse jogo consegue ficar sem levar nenhum gol, o que já é um grande feito, né? Diante do que a gente cobrava. E olha aí, Mauro, vou deixar pra você essa, porque tem o seguinte, no primeiro tempo o Palmeiras deu o dobro de chutes, né, do que o Flamengo. E aí no segundo tempo o Flamengo vai e quase devolve ali, com muito mais chutes, mas quase o dobro de novo. Você falou em Palmeiras melhor no primeiro tempo e Flamengo melhor no segundo. Foi assim que você viu? Principalmente pelas oportunidades assim mais agudas, né? Chances mesmo de marcar. Vitória merecidíssima do Flamengo. Foi lá, fez o seu gol, jogada maravilhosa do Bruno Henrique, um jogador que não via, né? Pelo menos até esse jogo, uma excelente fase, né? Perto do que a gente já viu, chegou a ser questionado mesmo para sair do time, colocar o Pedro com o Gabigol, etc. Mas mesmo quando ele não jogou pela Libertadores, se percebeu, quando jogou a dupla aí, Pedro e Gabigol, que ele faz muita falta exatamente na jogada que ele costuma fazer e que fez no gol, né? Então foi assim, fundamental a participação dele. Mas o Diego Alves fez grandes defesas, os dois goleiros, né? Os dois goleiros foram muito bem. Mas esse lance aí, por exemplo, olha, o Diego pegou, sabe-se lá como, né? Ele já estava pulando para o outro lado, mas deixa as pernas abertas e, enfim, defende com o pé. O Palmeiras então poderia, num lance desse, ter saído na frente. E aí talvez a história fosse diferente. O Flamengo podia ir lá buscar, virar, enfim, mas não foi o que aconteceu. Vamos ter aí, ó, outra oportunidade aí do Palmeiras. Então, assim, os dois times tiveram como ganhar o jogo, mas quem ganhou foi o Flamengo, mérito do Flamengo, e principalmente por esses números que você mostrou aí, a forma que ele volta para o segundo tempo, né? Aí ele também poderia ter feito até mais de um gol e ter feito um placar ainda mais elástico. Para o Rogério é legal, óbvio, ganhar, né, fazer gols e também não sofrer gols, porque pela Libertadores ele foi questionado de toda forma. Ai, que bom, não tomou gol. Puxa, mas dessa vez você também não fez. 0-0 não interessa também. Então, desta vez aí não, né? Contra talvez o grande rival no momento, né? Os dois, como venceram muitos títulos recentemente, Palmeiras e Flamengo, a gente pode colocá-los hoje como os dois rivais, assim, os maiores, pelo menos, aí para esse campeonato. Então, ele não sofre gol, faz um gol, ganha o jogo, então deveria estar tranquilo, mas o Rodrigo tem toda a razão. A gente não vê como o Rogério ter muita paz. Olha a arrancada dele, ó, sensacional. Não vê como o Rogério ter muita paz, porque a responsabilidade é muito grande, pressão é muito grande dirigindo o Flamengo. E aí, se acontecer de ter que jogar, mesmo desfalcado, o torcedor não vai perdoar se não for bem. Ah, não, tá desfalcado. Não, mas é o sistema e tal. A gente tem dito aqui, Dani, que acha que o Rogério só terá paz quando vencer um título em que o torcedor entenda, e olhe lá, né, que não, esse foi com o dedo dele mesmo, o time está tendo aquele desempenho que todo mundo gostaria. Até lá vai ser, a cada jogo, uma pressão, Dani. Mas peraí, mas então o brasileiro não serviu porque ele chegou lá no final, o Carioca não serviu, a Supercopa não serviu, ele tem que ganhar o quê? A Libertadores de novo? Não, mas cada hora tem uma vírgula, né? Ganhou o brasileiro, vírgula, apesar do Rogério Ceni, porque ganhou perdendo o jogo que tinha que ganhar para confirmar, ele perdeu. Então, se o Internacional ganha do Corinthians, ele não ganharia o título. Então, para aqueles que não gostam, porque tem uma turma, né, Dani, você sabe muito bem disso, tem uma turma que desde que ele chegou, no primeiro dia de trabalho, não, esse cara é identificado com o São Paulo e tal, então ele já tinha uma turma com o pé atrás com ele. Aí vai o brasileiro, como foi? Perdendo, puxa, então ganhamos apesar do Rogério Ceni. E aí o Brás veio dizer,